Finalmente. Agora que terminei esse tiranossauro de vídeo, já posso voltar para minha programação normal e voltar a fazer vídeos mais curtos e confortáveis. O que eu queria fazer esse ano ainda mesmo? Deixa eu ver. Sim, os vídeos de Berserk, claro. Algum tempo atrás eu queria falar um pouco de Berserk porque é uma série que mudou sua identidade de acordo com a sua publicação e autoria, mas que ainda manteve sua essência devido à visão de Kentaro Miura. Por isso o consenso se divide algumas vezes dentro do seu público. A maioria tende a preferir quando o foco era na Era Dourada e sua estética medieval, já outros preferem a ambientação mais grimdark da Convicção e do Arco do Espadachim Negro. E ainda tem os poucos malucos como eu que ainda gostam mais da fusão do obscuro com o contraste positivo da magia, como ocorre no Falcão Milenar e a fantasia. E algo que eu ainda afirmo daquele vídeo é o aumento do elenco de apoio e como eles são desenvolvidos. Talvez não com o mesmo foco, mas é inegável que eles têm mais interações à mostra do que personagens como Gaston ou Pippin por seu desenvolvimento e propósito ser planejado junto com o decorrer da obra ao invés de ter uma linha final delineada logo no fim do arco, que aparecem com sua morte servindo apenas para um pretexto a um evento maior, como o Eclipse. No meu vídeo sobre a Farnésia eu fiz questão de omitir grande parte da informação sobre seu meio-irmão Sérpico, mas isso era porque gostaria de fazer um vídeo em especial para ele, porque o esgrimista dos silfos do grupo de viagem do Guts é um personagem mais que notável em seu grupo e merece uma análise para enaltecê-lo. Sérpico cresceu na margem da miséria, apesar de morar na cidade santa de Vritannis. Aqueles que se beneficiam de viver ali eram apenas quem havia riquezas para oferecer a Deus, e para que não fosse capaz de pagar os altos dízimos e impostos, não havia muito a oferecer a eles. Por isso Sérpico teve que se virar sozinho para conseguir dinheiro, em algumas instâncias sendo assaltado e espancado no processo. Porém ele se mantinha na atividade por arcar com o peso de uma responsabilidade que não escolheu ter, que era o de cuidar de sua mãe doente e possivelmente abusiva, que sempre mandava ter orgulho por ser um filho de um aristocrata. Na verdade, a mãe de Sérpico havia tido um caso com o alto nobre da mansão Van Diemen, mas isso de forma alguma mudava a condição de vida deles. Todos os dias, sua mãe criava um orgulho desproporcional em sua mente por ser um filho bastardo, com a única prova de seu relacionamento sendo um retrato em um pingente, e todos os dias ele voltava para casa humilhado, da forma que um nobre nunca seria. Tantos altos e baixos e quedas em seu ego eventualmente o fizeram uma pessoa estoica, fria, uma que odiava tudo sobre sua condição e as pessoas que o colocaram ali, mas não tinha nenhuma forma de protesto, além de continuar vivendo como vivia. Após mais uma vez ter apanhado a ponto de estar na beira da morte, uma jovem Farnésia o encontra e o salva, e decide acolhê-lo na mansão. Apesar de Farnésia tratá-lo como uma espécie de brinquedo, ou um animal para posar como fazia com todos que tentavam se aproximar dela, Sérpico considerou esse evento como uma enorme sorte, estando livre de ter que cuidar da sua mãe pelo salário que recebia como servo de Farnésia, sendo o suficiente para bancar uma criada para sua mãe, por trabalhar na casa Van Diemen. Em parte, era ele quem tinha a melhor capacidade de compreender a solidão de Farnésia. Sendo isolados de sua família, Sérpico se dá conta de que suas riquezas foram a prisão familiar da mesma forma que sua pobreza foi. Antes de uma criança ser capaz de alcançar sua felicidade, ela precisa proteger o seu lado infantil para se adaptar à realidade. E quando cresce, esse lado real some como neve acumulada na terra. Eventualmente, Sérpico se encontrou com seu pai, descobrindo que era meio-irmão de Farnésia. Mas para prevenir o escândalo que seria descobrir que o patriarca Van Diemen possuía um filho bastardo, eles concordaram em abafar o caso com a promessa de que seria recompensado futuramente ao se tornar o cavaleiro da Farnésia. Sua pobre mãe, com uma piora na saúde, foi levada a um sanatório e acreditava que seu filho era o seu amante graças a seus delírios, só conseguindo ver o pai de seu filho em sua mente em declínio. Naturalmente, o tempo que passaram juntos até tornarem-se adultos criou um afeto unilateral para o lado de Farnésia, que toda vez que era pedido para dançar em bailes, usava de Sérpico como um escudo para que ele duelasse contra o paquerador. E isso funcionou por bastante tempo, ou pelo menos até seu pai arranjar um casamento para Farnésia, na qual ela cogitou fugir de casa com Sérpico, já que era ele quem ela realmente amava. Sabendo da verdade e mantendo-se fiel a seu juramento, ele recusou os avanços da Farnésia, fazendo-a ficar desesperada a ponto de atear fogo na mansão e ser mandada a um convênio junto com ele para afastá-los da família, seja pai, mãe ou irmã. Sérpico é alguém que reflete constantemente na capacidade de alguém se livrar dos laços sufocantes de relações familiares. Um ponto que é trazido à tona quando Farnésia é encarregada pela Santa Sé de comandar as inquisições e a perseguição religiosa pelos povos de Midland, lentamente se dando conta de que estava tirando a vida de crianças inocentes similares à pessoa que ele era antigamente. Mas isso não o abalou até ver sua própria mãe em uma cruz para ser queimada. Incrédulo e deixando escapar um suspiro de mamãe, ele chama a suspeita de que era potencialmente filho de uma infiel, fazendo Farnésia ordenar a queimá-lo junto com a sua irmã, criando mais um motivo para ele nunca revelar a verdade. Dado tudo isso, Sérpico é introduzido
introduzido como um capacho bem conformado com sua posição, sendo um tanto quanto cínico e até autodepreciativo, já que alguns comentários mal intencionados resultariam numa cipuada da sadomasoquista Farnese. Enquanto ele não é necessariamente o ponto focal no arco da convicção, ele certamente tem seus momentos de brilho. Ele é um cavaleiro muito acima da média, dado que em 2 instâncias ele conseguiu lutar sozinho contra um Guts pós-eclipse e colocar um pouco de pressão nele. Não é o suficiente para derrotá-lo, mas já é mais do que qualquer ser humano comum é capaz de fazer a esse ponto da série. O truque de sua capacidade de ataque não está em sua força, mas sim em sua engenhosidade. Segurando Guts em seu lugar em seu primeiro duelo, lutando contra o desfiladeiro íngreme onde era incapaz de se movimentar direito com sua espada Dragon Slayer, e na segunda se esgueirando por diversos pilares grossos para impedi-lo de balançar o peso total da espada, fazendo com que as batidas nos pilares diminuíssem os danos. E isso tudo é sem contar os aprimoramentos que recebeu após encontrar Shirk, mas aí eu estaria pulando parte da narrativa. Enquanto ele servia como o cavaleiro de Farnese, ele também por parte era uma segunda cabeça para ela rebater suas decisões, apesar de geralmente fazer o contrário do que sua voz da razão dizia. Serpico parece viver pelas conquistas de Farnese. Desde que ela se sinta feliz, Serpico estará feliz. Então quando Isidro os levou para encontrar Guts após a dissolução dos Cavaleiros das Sagradas Correntes de Ferro, após a reencarnação de Griff e a morte de Mosgos e seus inquisitores principais, ele não protestou em deixar Farnese se juntar ao grupo e deixá-la nas mãos de cuidar de Casca. É algo que discute com Guts. Francamente, a esse ponto na história, ele queria mais que o Guts morresse. E agora que eles estão juntos, eles têm que constantemente se protegerem de noite e cuidar de quem foi responsável em destruir Albion e a organização em que estavam. Porém, ele é alguém que tem controle de suas emoções. E vê que Farnese, em sua jornada introspectiva, acaba descobrindo um lado de si que ela nunca descobriria apenas do lado dele. E apesar de jurar que eles seriam inimigos no momento que Farnese morresse por culpa de Guts, Serpico acaba ruminando sobre o significado da lealdade, assim entrando em sua própria fase de descobrimento, enquanto pensa do porquê sente tal inveja do espadachim negro. Os aprimoramentos que ele recebeu durante a visita à árvore de Flora não foi nada a ser ignorado, já que durante a sua jornada para salvar a vila de Enoch contra os Trolls, o grupo de viagem do Guts conseguiu encontrar armas aprimoradas pelos espíritos elementais. No caso de Serpico, seus equipamentos foram o manto e a espada dos Silfos. Os Silfos, assim como muito do sistema de magia em Berserk, origina-se do folclore germânico, particularmente das obras do teólogo Paracelso. Os Silfos são criaturas milenárias elementais do ar e do vento. É algo que o próprio Serpico nota com certa ironia. O vento é o elemento mais livre dos 4 conhecidos, sendo incontrolável e domado apenas por si mesmo, nas mãos do personagem mais preso às correntes que ele mesmo se amarrou. Mas felizmente ele foi o que se adaptou mais rápido às suas habilidades com a natureza, já que para possuir uma sinergia com os espíritos você precisa usar seu corpo como uma oferta e ser humilde o bastante para pedir sua ajuda, ao invés de comandá-los com autoridade. Sua espada, que pode parecer um espanador, na verdade tem a capacidade de empurrar ou puxar correntes de vento com alta pressão e corte, conseguindo dilacerar trolls e outros monstros à distância, e sua capa consegue fazê-lo planar, mudar a trajetória de seus pulos, assim como pular muito mais alto e amortecer suas quedas. Ele pode ainda não se comparar com Guts no ápice de sua força, e muito menos com as peças mais fortes do tabuleiro que é o plot de Berserk, mas já é o bastante para matar vários magos Kushans e alguns apóstolos, como vemos ele fazendo na invasão de Vrítanis. Ele, assim como Farnese, ganha um grande foco nesse ponto da história. Por se separarem do grupo principal em troca da procura de um barco, Farnese põe-se a ponderar sobre se deveria largar o grupo e que eles estariam melhor sem sua companhia, com a segurança da conformidade soando bem mais atraente para seus pais e para Serpico, que após ver o que a armadura Berserk era capaz, não confiou em Guts para guiar sua jornada sem matar Farnese no caminho. O seu segundo duelo contra Guts, acontecendo durante a invasão da mansão Van Diemen durante um baile onde Farnese anunciaria seu casamento com Roderick em troca do barco, reforça a dinâmica que os dois têm entre si. Se o Guts está para o seu bando, como Griff estava para o seu bando do Falcão, um homem carismático, um líder enigmático que o motiva e fortalece os elos entre seus aliados, Serpico seria como o Guts de antigamente. Alguém que, se pudesse, mataria o seu líder, mas como é incapaz, apenas cerra os dentes enquanto é forçado a admitir que está lidando com alguém com mais força e mais influência que ele, relutantemente admitindo que teve sua mente aberta e mudada por Guts, da mesma forma que Farnese, e evoluindo como nunca faria se não o tivesse encontrado. Guts, mesmo vencendo o duelo sem ter a armadura ativando sua habilidade, diz para Isidro que eles lutaram para valer, em um verdadeiro duelo sério entre cavaleiros. E ainda assim não o matou, porque ele vê o potencial dele em evoluir. Desde o começo, os dois tinham um certo respeito mútuo, uma consciência certa que eram inimigos apenas por inconveniência maior, e que se possível era melhor nem lutarem. Mas em uma terceira troca de lâminas, Serpico dá o braço a torcer e se une mais uma vez ao time. Não como um aliado relutante que pensa em matá-lo diversas vezes, mas como algo que, apesar de ser considerado torto, pode ser considerado o começo de uma amizade.
Assim como Farnese, ele nota que não voltou para a mansão Van Diemen para ficar, foi apenas uma visita à sua antiga casa para lembrar que os dois não pertenciam mais àquele lugar. No arco da fantasia, e principalmente no começo quando eles estão no barco, Sérpico, como muitos outros personagens, não tem muita progressão em seu arco, que foi um dos motivos de todo mundo falar que Berserk era uma bosta durante a publicação do barco, mas ainda assim ele se encontra em um dilema interessante, porque agora que Farnese é um aprendiz de magia, e também amiga da Casca, Sérpico se pergunta se ainda tem espaço na vida dela para ele. Mesmo sendo o cavaleiro dela por toda a sua vida, a liberdade de sua meia-irmã para ser quem quiser é passada para ele agora. Porém, sendo acostumado a não ter autonomia, ele ainda não encontrou sua resposta. Mesmo assim, enquanto pensa no que pode fazer, ele ainda tem um círculo bom de aliados e amigos para servir como sua base, seja com Isidro, Guts ou o noivo de Farnese, Rodney. É Sérpico, inclusive, que apoia Guts quando eles chegam em Elfhelm e o ajuda a acalmar as preocupações que ele tem quando é forçado a esperar Farnese e Shirka curar Casca, mostrando quanto os dois evoluíram em sua relação. Agora que o estúdio Gaga decidiu continuar Berserk, é uma chance dos pontos em aberto serem fechados agora. Digo uma chance porque não acho que houve caracterização suficiente nos capítulos recentes da continuação para julgar se os arcos dos personagens secundários que ainda estão abertos serão fechados. Eu vou ser breve nesse comentário porque ainda quero fazer um vídeo sobre o possível final de Berserk, já que tenho uma boa ideia de como vai ser, mas eu sinto que o estúdio Gaga deu um certo tiro no pé em não se separar a serialização do trabalho original de Kentaro Miura, porque eles não têm certeza se fazem apenas as partes que sabem se ligar os pontos com coesão, ou inventar o que eles não sabem e arriscar se contradizer com o trabalho anterior. Com cada capítulo que sai, eles parecem estar melhorando nesse quesito, mas eles ainda têm muito chão para andar para se igualarem ao trabalho de um mestre dos mangás como Miura, e essa incerteza se reflete no ritmo da história e na falta de diálogo. Ainda assim, eles têm que fazer muito para diminuir o nível de qualidade da obra e acabar com o legado da série. Eu tô falando de um final pior que o de Lost, Game of Thrones e Zero Escape 3 juntos para estragar Berserk. Então não estou muito preocupado. Na pior das hipóteses, podemos ignorar a continuação e continuar amando o que Miura deixou na Terra. Para Sérpico em específico, é bem óbvio que o arco final está implicando uma guerra em alta escala entre Guts, seus amigos e os seres mágicos de Elfhelm contra Griff e seu exército de apóstolos. E assim como o grupo do Guts tem paralelos com o bando do Falcão antigo, o mesmo vale para o bando do Falcão novo, e acredito que cada um dos personagens irá lutar contra seu rival mais adequado. Pessoalmente, eu acho que Sérpico irá morrer na batalha final. Ele passou bastante tempo sem fazer algo com foco na história, então quando isso acontece eu já considero isso como uma história levantando bandeirinhas de morte para alguém. Talvez ele morra lutando contra um grande apóstolo do novo bando do Falcão ou protegendo alguém de um golpe fatal, levando o segredo de que era irmão de Farnese para o túmulo, servindo como um ponto de reflexão do tema principal da obra, de que nem todos os homens conseguem escapar de seu destino. Ou pode ser algo completamente diferente. Desde que seja bem executado, assim como o vento, ele pode ir na direção que ele quiser. Esse foi o vídeo, galera. Muito obrigado por assistir. Se gostou, não esqueça de dar like, compartilhar, falar o que achou e levantar alguns pontos. Se quiser me dar uma força mesmo, você pode ser membro do canal também e ganhar uns bônus como ter seu nome no vídeo, com a prévia de roteiros e pedaços do vídeo. Sinta-se livre para fazer isso, mas só se você quiser. Agora que eu terminei o vídeo logo, eu tô a fim de fazer uns vídeos mais curtos pra ver se eu não me canso tanto, então não se preocupem que eu sou do tipo que faz sidequest com o mesmo gosto de quem faz a quest principal. Então o nível de qualidade não vai cair só porque o vídeo é menor. Enfim, obrigado mais uma vez pelo seu tempo e até mais.